Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo no canal hoje e a gente vai falar sobre o prompt de comando e alguns comandos básicos que vocês precisam saber. Bom, primeiramente a gente vai abrir ele aqui, a gente vai vir aqui na barra de pesquisa, a gente pode digitar CMD ou a gente pode escrever também prompt de comando. A gente vai clicar aqui para executar como administrador. Bom, falando um pouco sobre o prompt de comando, né? Caso você utilize um sistema operacional Windows, independente da versão que você esteja usando, seja o Windows 7, o Windows 10 ou até mesmo o Windows 11, você vai ter essa ferramenta aí no seu Windows. Ele é um interpretador de linha de comando, né? Então, com ele, você pode estar resolvendo alguns problemas do seu computador, você pode estar automatizando tarefas através de script e fazendo algumas atividades simples também que vocês conseguem fazer aqui normalmente pela interface gráfica, né? A diferença é que aqui você precisa estar usando comandos. Bom, o primeiro comando que a gente vai verificar aqui é o sfc. O que que é esse comando? Esse comando ele verifica a integridade, né, de arquivos do seu sistema, né? Então, usando esse comando sfc com alguma das opções que ele lista aqui, né? Se a gente escrever só sfc e dar um enter, ele vai te falar aqui as opções que você tem para usar, né? E aqui ele vai falar, ó, barra esse canal, ele vai verificar a integridade, e vai reparar os arquivos se ele identificar alguma coisa com problema, algum arquivo com problema. A gente tem a opção de somente verificar, então aqui ele não vai reparar, ele somente vai verificar. Tem o scan file, que ele vai verificar a integridade do arquivo de referência, vai reparar também. Então a gente aqui, como exemplo, a gente vai usar a opção sfc barra scanall. Você dá um sfc espaço barra scanall e aí ele vai iniciar a verificação do seu computador, né? Aí, dependendo do tamanho do seu disco, né, se ele é um SSD ou HD, isso pode demorar um pouco ou pode ser mais rápido. Bom, finalizou aqui a verificação. Vocês podem reparar que, inclusive, aqui, ó, ele encontrou alguns arquivos corrompidos, né, e fez o reparo e conseguiu reparar com êxito. Aí aqui ele mostra para gente o local onde estão os logs, né? Então, se você quiser ir lá nesse local, você vai conseguir conferir os logs e verificar quais arquivos que ele reparou. O próximo comando que a gente vai verificar é o systeminfo. Esse comando ele vai mostrar várias informações, né, do seu computador, que às vezes podem ser úteis, né, caso você queira alguma dessas informações que é listada aqui. Então, ele vai mostrar a data que foi instalado, né, o sistema operacional no seu computador e algumas outras informações, versões do seu sistema operacional com a build. Vai mostrar tudo aqui, ó. Vocês podem estar verificando. O próximo comando que a gente vai verificar é o comando shutdown. Esse comando a gente pode utilizar ele para estar reiniciando o computador ou desligando, né? Se por algum acaso você não estiver conseguindo desligar o seu computador aqui na forma tradicional, você não precisa ir lá direto no botão e desligar. Você consegue estar desligando usando esse comando shutdown. Vocês vão escrever shutdown, espaço, traço, S. Esse S é de shutdown, para desligar, espaço, tracinho T. T é o tempo. Quanto tempo você quer que o computador desligue? Esse tempo ele é utilizado em segundos, né? Então, se você colocar aqui 60 segundos, ele vai levar 60 segundos para desligar. Se você quiser reiniciar, tira o S e troca pelo R de reboot. Aí ele vai reiniciar o seu computador. Não vou fazer aqui, senão o computador vai ser reiniciado ou desligado, né? Bom, o próximo comando é o ipconfig.
Esse comando ele lista para gente todas as nossas interfaces de rede, né? E os IPs com máscara e gateway que estão configurados nesse adaptador de rede, né? No caso aqui eu só tenho um adaptador de rede configurado, então ele vai mostrar aqui para mim o IP e as outras informações. Aí um complemento, né, um outro comando que é utilizado também, o ipconfig, mas com um adicional, é o ipconfig barra flush DNS. Esse comando vocês utilizam para limpar o cache DNS do seu computador. Então, se vocês quiserem limpar o cache DNS, que é o cache DNS, é um cache que o computador faz armazenando consultas, né, de nomes que eles já resolveram. Então, se você quiser limpar isso, só você usar esse comando ipconfig espaço barra flush DNS. Bom, o próximo comando é o task list e o task queue. Task list basicamente é o nosso gerenciador de tarefas, né? Então ele vai listar todos os processos que estão em execução no seu computador, inclusive com o consumo de memória que aquele processo tá usando ali no momento, né? Eu vou fazer aqui uma simulação. Vou abrir esse WordPad. Vou executar novamente o task list. Ele vai me mostrar todos, inclusive aqui o WordPad. Aí vamos supor que você não está conseguindo abrir o seu gerenciador de tarefas e também não está conseguindo fechar aqui o seu WordPad. Isso às vezes acontece. Aí o que que você pode fazer? Você pode estar utilizando o task list para listar todos os processos e depois o task queue. O task queue nós vamos encerrar, né, o processo. Aí você precisa digitar task queue barra espaço barra pid e o número de identificação. Se vocês virem aqui em cima, identify, né, que está escrito, é a identificação daquele processo. A gente precisa aqui informar o barra PID, que é a identificação, e depois informar o número de identificação do processo. Aqui no caso é o 2704. Aí você dá um Enter, aí ele vai te dar aqui um sinal de êxito, e você pode ver que o WordPad que estava aberto aqui embaixo foi fechado. Bom, o próximo comando que a gente vai ver é o driver query, tracinho V. Esse comando o que ele vai fazer é listar todos os drives instalados no seu computador, né? Então, se você tiver querendo identificar um drive ou até mesmo copiar, ele vai mostrar aqui para vocês todos os drives e vai mostrar o local, né, aonde tá aquele drive. Então, ele mostrou a pasta e inclusive o nome do arquivo com a extensão. Vocês podem estar verificando e quiser fazer, ó, copiar o arquivo ou fazer algum backup, alguma coisa assim do tipo, quando vocês formatam a máquina. Então, ele é um comando bem útil também. O próximo é um comando que é mais conhecido, né, pela maioria das pessoas, que é o famoso ping. Ping nada mais é do que um teste de conectividade com algum site ou com algum outro computador, né, algum outro equipamento. Então, né, dentro de redes assim empresariais, às vezes a gente utiliza muito. Você quer verificar a conectividade com outro equipamento que está na rede, você pode estar utilizando o ping e o IP daquele equipamento para ver se ele está respondendo, né? Aqui no caso, como a gente não tem outro computador agora ligado, a gente vai utilizar para um site. Então, vou digitar aqui, ó, um site de notícia, ping, espaço uol.com.br. Vocês podem ver que ele me retornou com o IP do site e com a resposta dos pacotes, né? Ele enviou 4 pacotes e a gente recebeu os 4 pacotes. Então a gente está conseguindo conectividade. Um outro comando muito utilizado também, principalmente na área de TI, né, pelas pessoas, os analistas de rede, é o comando tracert. Esse comando ele vai listar a rota que o seu computador faz até chegar no destino, né? Então, por exemplo, até chegar aqui no site da uol.com.br. Então ele vai listar aqui todos os saltos saindo, né, daqui da sua casa, do roteador da sua casa, que no meu caso é esse
IP aqui até chegar no site lá ou no IP de destino que você colocou, né, que você informou ali no comando. Eu vou cancelar aqui porque esse comando é um pouquinho demorado, tá? Mas daí ele vai listando aqui IP por IP que ele tá, por onde ele está passando até chegar aqui no destino. Para cancelar algum comando que vocês estejam que esteja em execução, né, no prompt de comando, você pode pressionar o Ctrl e mais o C. Ele vai cancelar o comando que está em execução. O próximo comando é um comando que algumas pessoas pode ser que nunca tenham visto, é o Robocop. Ele é um comando que é utilizado, né, para copiar arquivos e diretórios, e você pode estar utilizando ele, inclusive, para fazer um backup aí de uma pasta sua, de algum arquivo. Você vai digitar Robocop e vai digitar o local onde está o diretório, né, ou o arquivo. Um exemplo aqui, c2 ponto barra exemplo documentos. Então eu quero copiar essa pasta documentos que está dentro da minha unidade C2 ponto, né, da minha unidade principal. E aí vamos dizer que eu tenho um outro HD externo conectado na letra D e eu quero copiar para a pasta que tem dentro desse meu HD externo chamada backup. Então, eu coloco aqui o caminho onde está a minha pasta atual e para onde eu quero copiar. Lembrando que essas pastas precisam existir tanto na origem quanto no destino, né? Se a pasta backup não existe no destino, você precisa ir lá primeiro e criar ela. Só dá um Enter que ele vai iniciar a cópia dos arquivos ali do diretório todo. Um outro comando e o último desse vídeo é o Cypher. Esse é um comando um pouco diferente, que a maioria das pessoas não viram ainda. Toda vez que você exclui um arquivo, né, um diretório, qualquer coisa do seu computador, né, do seu HD, você excluiu o arquivo, mas esse arquivo ainda é recuperável, né? Ali no HD, quando você exclui, ele não exclui definitivamente, né? Ele exclui o arquivo, mas ele ainda fica ali de uma forma que você consegue recuperar. Então, ele está ali enquanto não um outro arquivo, alguma outra informação não for escrita ali em cima daquela parte ali do HD, né? Então, se você quer de alguma forma excluir um arquivo ou um diretório e quer que realmente ele seja excluído, você pode estar utilizando esse comando cipher espaço barra W e o local da onde você excluiu. Esse comando, o que ele vai fazer é ir lá nesse local que você está especificando e realmente excluir tudo que tem lá de uma forma definitiva, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui um cipher espaço barra W C2 ponto, ele vai pode ficar despreocupado, ele não vai excluir nenhum arquivo seu. A única coisa que ele vai fazer ele vai pegar todo o espaço que está disponível no meu HD e ele vai fazer uma exclusão para eu não conseguir recuperar nada. Então, todo aquele espaço que está como livre, ele vai rodar ali o comando e vai tirar tudo que tem ali ainda que seria possível recuperar. Basicamente, seria isso que esse comando faz. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. E deixe nos comentários também se você quer que eu traga um novo vídeo falando mais comandos, né? Isso aqui não é nem 10% dos comandos que existem no prompt. Vocês querem que eu traga um novo vídeo com mais comandos aí para vocês. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.